CBN Papo Certo. Todas as quintas-feiras temos o quadro Papo Certo pra gente falar e escrever melhor a língua portuguesa. Quem está com a gente hoje é Mara Melo Ladeia, é professora do ensino fundamental. Professora Mara, boa tarde, seja bem-vinda ao Papo Certo, ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Thalita. Oi, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. O prazer é todo nosso e nós vamos falar de algo que talvez na fala não confunda tanto as pessoas, mas para escrever, por que é tão difícil escrever o porquê, professor? Então, Marco, porque na verdade a nossa língua, eu acho que nesse aspecto ela não ajuda muito, sabe? Ela apresenta 4 maneiras diferentes de escrita desses porquês, né? Então, é natural até que a população, de maneira geral, encontre uma certa dificuldade na grafia dos porquês. Mas a gente pode falar sobre o uso de cada um e deixar o pessoal bem ciente de que é bem fácil guardar isso e não errar mais. Pois é, vamos começar citando uma música do Toquinho. Por que será que o nosso assunto já se acabou? Por que será que o que era junto separou? E o que era muito se definhou? Por que será? As 3 vezes ou 4 que eu citei o porquê aqui, foram 3, todas elas é o porquê separado, né? E aí, com o perdão da redundância, por que se escreve assim, professora? Então, sempre que você for escrever por quê em uma frase interrogativa, você vai fazer uma pergunta, ele vai aparecer dessa forma, separado, a escrita é separado e sem acento, sem nenhum acento. Não importa, Marco, aqui na letra da música, ele sempre vai aparecer no início da frase, né? Por que será que o nosso assunto já se acabou? Por que será que o que era junto já se separou? Mas até no meio de frases, aquelas frases que nós chamamos de interrogativas indiretas. E aí eu vou dar um exemplo para você. Gostaria de saber por que você não me ligou ontem. É uma frase interrogativa chamada indireta. Nós não usamos ponto de interrogação no final dela, nós usamos o ponto final mesmo. Mas, de qualquer maneira, esse porquê nós escrevemos separadamente e sem acento. Agora a música dos Titãs, que tem mais exemplos, eu deixei pra Thalita. Ah, é? Então vamos ver se a Thalita tá craque na escrita. Ai, meu Deus! Olha lá, hein, professora? E aí, mas só pra gente poder realmente esclarecer, né, professora, pra quem tá nos acompanhando, a diferença de cada uma delas, o Guarius agora exemplificou na música, mas então pra gente poder resumir o porquê separado, o porquê junto, o porquê separado, mas com acento no final, e o porquê junto, mas com acento. Mas já que você pipocou pra falar a música dos Titãs, eu falo, porque eu sei que é amor, sei que cada palavra importa, porque eu sei que é amor, sei que só há uma resposta. Esses 2 porquê são juntos e sem acento. Agora, mesmo sem porquê, eu te trago aqui. O amor está comigo. Mesmo sem porquê, eu te levo assim. O amor está em mim mais vivo. Esse porquê é junto e com acento. Por quê? Então vamos lá. Por quê? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, são 4 maneiras que a nossa língua apresenta de escrita, né? A primeira, então, que a gente já viu, vamos retomar o porquê separado, sem acento, que nós vamos usar em frases interrogativas. Ele pode aparecer no início da frase, no meio da frase, não tem problema, tá? Nesse caso aqui agora, nessa primeira estrofe da música, porque eu sei que é amor, vai repetir, né? É como se ele estivesse dando uma resposta, como se alguém perguntasse para ele, mas por que cada palavra importa? Ele fala, porque eu sei que é amor, sei que cada palavra importa. Por que não há só uma resposta? Porque eu sei que é amor, sei que só há uma resposta. Então, esse porquê junto e sem acento
é sempre usado em respostas. Já na segunda estrofe, a gente vai ter ali a presença do porquê, escrito junto, uma palavra só, com acento circunflexo. Esse porquê é um substantivo. Ele pode ser substituído pela palavra razão e motivo. Mesmo sem saber o motivo, né, ou a razão, eu te trago aqui. Então, ele é um substantivo. Ele sempre vai aparecer escrito junto, uma palavra só, com acento circunflexo. E aí, Marco e Thalita, tem também uma dica. Geralmente, aqui nesse trecho, né, nessa estrofe da música do Titãs, eles usam o sem, que está fazendo as vezes do artigo o, tá? Normalmente, nós dizemos, eu não sei o porquê de tanta confusão. Eu não sei o porquê de não ter sido convidado para essa festa. Então, essa também é uma dica muito legal para quando você for escrever e aparecer a dúvida. Se você for escrever o porquê, então esse porquê em seguida vai ter acento e é uma palavra só. É um substantivo, professora. O porquê, ele deixa de ser uma questão de pergunta e ele vira um cara, isso, como se diz assim. Um cara, isso. Ele deixa de ser um pronome interrogativo e ele passa a ser um substantivo. Então faz toda a diferença. Eu tenho, gente, assim, olha, uma dica, tá? É uma dica, assim, muito simples, que eu acho que para as pessoas, para os ouvintes não errarem mais. Então, vamos lá, ó, são quatro modalidades de porquês, né? Então, perguntas, sempre separado. Se você for colocar esse porquê no final da frase, não entendi por quê. Esse porquê aí do final da frase, ele tem acento, tá? Então, vamos lá. Em frases interrogativas, sempre separado. Pode aparecer com acento ou sem acento. Com acento, só se ele tiver grudadinho ali com o ponto de interrogação. Se for no começo, se for no final, no meio da frase, aliás, ele não tem acento. Em respostas, sempre porque junto, sempre, tá? E se ele for substantivo, não, que pode ser substituído por razão, por motivo, não sei o porquê, aí ele vai ser junto e com acento. É tão difícil, vai? Tem que ter um certo treinamento, né? Mas, por exemplo, numa questão de concurso, dissertativa, numa questão de vestibular, se a pessoa escrever errado, muda completamente o sentido da frase e ela toma um X de errado, né? Ela perde ponto, né? Sim, sem dúvida, isso aí, Marco, com certeza. E isso cai muito, sabe? Em vestibular, em concurso público, realmente. Os usos do porquê, eles normalmente aparecem mesmo nesse tipo de prova, de avaliação. E realmente, se você não fizer o uso correto, porque como você falou no início da nossa conversa, né? Na fala, tem problema. Essa diferença não vai aparecer. Mas numa escrita padrão, é importantíssimo que você use o porquê correto. Professora, e a gente está falando, indo para o foco agora um pouco mais dos jovens, né? Você está na sala de aula diretamente também, tem convivência com esse grupo. A linguagem das redes sociais, né? A abreviação, isso confunde ainda mais. Virou PQ, né? Os adolescentes, exatamente, porque na dúvida, né? Você abrevia, bota o PQ ali, quando na verdade isso num vestibular, isso, enfim, numa prova, vai ser cobrado e você muitas vezes, obviamente, não vai saber ali, porque no dia a dia você tem já esse método, né, de abreviar. Mas é como o Guarizo falou, né? É o treinamento mesmo, a leitura ajuda também a ter um pouco mais a poder acertar essa correção. Isso. Aí, Thalita, eu vou dizer para você a importância, né, da educação.
né? E aí até puxa um pouquinho para o meu lado a importância da escola, a importância do professor, porque isso é fato, os jovens, né? Eles vivem uma era digital e realmente muito dessa linguagem digital é abreviada. Ela é abreviada. Então, e ela nesse contexto, ela é aceitável, porque é uma linguagem muito informal. Mas a partir do momento que você precisa redigir um texto, que você vai fazer uma prova, aí essa linguagem é a chamada linguagem padrão. E aí nós precisamos escrever de acordo com as regras da língua portuguesa que são postas, e no caso do uso dos porquês é essa aí que a gente conversou agora. Professora Mara, você até já citou algo aqui na nossa conversa sobre isso, mas sempre se substitui por sinônimo, né? A pessoa tem menos chance de errar os porquês na hora de escrever? Então, eu acho que essa é uma dica muito boa, eu acho. Essa é uma dica muito boa, né? Você pode usar o porquê que é separado, por qual razão, né? Então, olha, por quê? Vou fazer uma pergunta. O que eu usaria? Vamos trocar, vamos colocar por qual razão, por qual motivo. Então, se por qual é separado, esse porquê da pergunta também vai ser separado, né? E aquela outra dica também que eu dei, que eu acho que ajuda muito, que é o mais difícil, sabe, Marco? Assim, é onde nós, professores, percebemos que é onde os alunos acabam errando mais, que é aquele porquê junto, que é o substantivo que você falou que toma uma forma, né, mais definida, que é o porquê junto com acento circunflexo, é você tentar trocar no momento ali pela palavra a razão, né, ou o motivo, não sei o porquê de estar aqui, não sei a razão de estar aqui. Então, assim, são pequenos macetes, né, entre aspas, pequenas dicas que podem ajudar muito na hora dessa produção textual. Sem dúvida, você tem toda a razão. Nosso ouvinte entendeu por que é importante falar do porquê? Com certeza, né? Quero agradecer muito a professora. Entendeu, né? Ficou fácil, foi claro, né, professora? A explicação, né? Foi clara. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Fica aquela dica, ó, pergunta vai ser sempre separado. Se for no final da frase, coladinho no ponto de interrogação, tem acento, tá? Respostas, sempre junto, sem acento. E o substantivo, que é o porquê, que você pode substituir por a razão, o motivo. Marco, tá muito fácil. Eu concordo também. E discordo do ouvinte que perguntou aqui por que o porquê é tão difícil na língua portuguesa, né? Professora Mara... Eu vou ter que deixar. Essa eu não vou conseguir responder por que é tão difícil, né? São as raízes, né, da nossa língua, que é um assunto, vai ter que ficar para outro dia, um assunto mais complicado. Em inglês é só o I, em italiano é só perquê, em espanhol eu tenho minhas dúvidas agora se é junto ou separado, apesar de já ter estudado, eu já não lembro. Então... Mas vamos fazer os porquês funcionarem certinho. Professora Mara Melo Ladeia, professora de ensino fundamental, muito obrigado pela participação com a gente nesse interessantíssimo Papo Certo de hoje. Obrigado, até uma próxima, professora. Boa tarde. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, boa tarde a todos. 3h27. Estúdio CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir?